muito bom orar com vocês em uma só voz. Realizando isso é tremendo, a unidade do corpo quando ora, liga no céu, liga na terra, traz as realidades do reino dos céus para a terra. Amém? Temos vivido por meio de graça. Quem tem vivido aqui por meio de graça? Oh, glória! Vivemos por meio de graça, né? Por meio da graça de Jesus Cristo. Mas também existe juízo, né? Além da graça, existe juízo e condenação para aqueles que não crerem e não permanecerem em Jesus Cristo. Vivemos na graça, mas também temos que entender que existe um juízo e uma condenação. E Jesus nos alertou sobre isso. Jesus nos alertou sobre o inferno, sobre o juízo, e nós precisamos estar sempre voltando a isso para que a gente possa estar compreendendo e estarmos alertas em dias tão difíceis. Lucas 12:5, ele falou assim, mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Jesus falando: temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu digo a vocês, a esse vocês devem temer. Temos que temer o Senhor, né? Como um filho que teme o pai, né? Nós não precisamos estar amedrontados, mas esse temor que nós temos que ter pelo Senhor é um temor ligado a um pai que tem autoridade. Quem aqui já tinha um pai que assoviava e você tinha que vir correndo de noite, né? Quem tinha um pai que representava uma autoridade? E havia um certo temor de respeito, não é verdade? E um pai que cuida do filho, ele imprime um respeito que gera um temor no filho. Então o Senhor nos falou que nós deveríamos temer a Ele como pai, como alguém que um dia viria como juiz, está nos ofertando uma graça, estamos caminhando por graça, mas que um dia viria como juiz, e nós deveríamos temer Ele, né? Porque Ele tem autoridade, né? Meu pai falava, depois eu ia jogar futebol, e quando eu chegava depois do horário, eu já vinha, né, pelo canto da janela, tentando ouvir se ele estava em casa, que sabia que ia estar ruim, sabe? Porque existia uma autoridade, e era temida aquela autoridade, porque existiam regras, né? Vivemos na lei do Espírito, precisamos entender que existem regras que a gente precisa compreender, né? Existe um Pai, amém? E o Senhor está nos alertando nesses tempos sobre essas coisas. Se você não temer o Senhor e levar a guerra espiritual sem seriedade, o diabo vai contribuir muito para que você perca, para que você se perca, para que você pereça. Entenda isso, estamos em guerra espiritual, né? E essa guerra, ela implica em consequências eternas nas nossas vidas. Está em jogo vida e morte, não é verdade? Está em jogo vida e morte. Então precisamos entender a dimensão dessa guerra espiritual e a seriedade que precisamos ter com tudo isso, conhecendo o nosso inimigo, né? Porque ele vai contribuir muito para que nós sejamos enganados se nós não estivermos atentos, ouvindo a voz e temendo a autoridade do nosso Pai. Porque em 2 Coríntios 4 vai dizer: o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Será que nós temos visto nesses dias pessoas descrentes que não estão com a mente cauterizada e não conseguem ver um pingo de luz, nem pela frestinha da casa lá, né? Não conseguem ver um pingo de luz. E Satanás está sendo muito, muito efetivo em tratar do engano, né, do desentendimento, manter os descrentes, né, longe da luz, assim como eu já fui. Quando eu olho para trás, gente, eu me vejo naquela minha vida que eu levava, né, de descrentes, sabendo que eu estava caminhando a passos largos para o inferno, achando que tudo estava bom, declarando que o diabo não existia. Eu me desespero, de Senhor, graça e misericórdia o Senhor teve da minha vida e abriu os meus olhos e eu posso ver luz hoje. Imagina, né? Hoje nós estamos compreendendo, e eu temo aquela circunstância que eu vivia de engano, de severo engano, de não saber a consequência, de não ser filho de Deus, de ser simplesmente criatura, criada. Então a luz está aí e o mundo não está reconhecendo a luz.
E o diabo tem sido um especialista, né? Ele é um anjo milenar, está na terra há tanto tempo, e ele não tem receita de bolo, ele é um expert na mentira. Ele está sendo sempre aperfeiçoando toda forma de engano, para que nós não venhamos a reconhecer que existem essas coisas, né? Nós já não vemos mais tanto os demônios manifestados, não é verdade? Muitas vezes a gente costumava ver a ação do diabo, ela tem mudado para que nós não venhamos a perceber o mundo espiritual, as coisas que existem, né, no mundo espiritual. Então ele é essa mentira, engano, ele se disfarça de anjo de luz, né? 2 Coríntios 11:14, e isso não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, né? Ali Paulo estava falando daqueles irmãos, né, que tinham uma falsa piedade, e ele disse, não é de se admirar, o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Satanás, o diabo, ele é pai também, ele também exerce paternidade. Você acredita nisso? Que ele também exerce paternidade? A paternidade de Satanás, do diabo, está atribuída à mentira, né? Está totalmente atribuída à mentira. João 8,44, lá Jesus estava falando com os judeus, vós tendes o pai por pai ao diabo, né? Eles estavam dizendo que eles eram descendentes de Abraão, né? Eles tinham descendentes dos patriarcas, e aí Jesus vai falar que se eles realmente fossem filhos de Deus, eles estariam entendendo por que Jesus estava ali. Ele falou, vocês tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Então muitas vezes as pessoas têm o diabo por pai, estão satisfazendo os desejos desse pai, e não do nosso pai, né, o Senhor Deus, né, que enviou Jesus Cristo à terra. Tanto que Judas foi chamado de um diabo por Jesus. Judas foi chamado de um diabo, né? João 6,70, e um de vós é um diabo. Jesus falou assim para Judas, ou seja, um filho do diabo, né? Se poderíamos dizer assim. A palavra diabo aqui nesse contexto é usada no sentido de um inimigo, ou alguém hostil a ele, alguém hostil a Jesus ali, né? Judas possuía traços do diabo, é parecido com ele, possuía inveja, malícia, era um traidor, né? Então as pessoas às vezes são filhos do diabo, não são filhos do Senhor, e às vezes estão no meio de nós, com aparência de piedade, aparência religiosa. Amém? Precisamos discernir essas coisas, porque estamos em batalha espiritual, e precisamos estar alertas, compreendendo todas essas coisas. Lucas 8:11, né? Você vai falar o que o diabo está fazendo, né? Aí ele vai falar da parábola do semeador ali. A semente é a palavra de Deus, né? E então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. Então essa é a semente, quando cai à beira do caminho, é Satanás, né? O Senhor está fazendo essa analogia aqui ao diabo, ao Satanás, ao pai da mentira, que vai roubar a palavra, né, do seu coração, vai tirar, ele vem, né, e tira do seu coração, para que você não creia no Senhor, para que você, não crendo, você não é salvo, porque a obra de Deus é só uma, é crer nele, e a partir de crer nele nós vivemos na substância da graça. A graça é Cristo em nós, operando toda a dimensão da existência dele em nós. É perdão, é amor, é misericórdia, tudo está na graça que nós recebemos, que é o próprio Deus habitando em nós. Mas Satanás, ele está querendo sempre roubar a palavra, ele está sempre querendo nos enganar, ele vem e tira. Mas ele também não é só ele que atua. Ali na palavra do semeador, ele é o primeiro a atuar, né? Também tem a nossa contribuição, né? Aqueles que não têm raiz em si mesmo, né? Nós também às vezes não temos raiz em nós mesmos. Satanás, né, facilmente ele está atuando, e muitas vezes nós já estamos perdidos por nós mesmos, né? As preocupações do mundo, as preocupações com as riquezas dessa terra, com o deleite, com as circunstâncias. Temos vivido um mundo de muito entretenimento,
né? A vida é toda planejada para te manter no entretenimento, nas coisas aparentes, no viver uma vida muito boa, e isso é muito bom, muito bacana, mas como filhos de Deus, precisamos estar atentos às obras das trevas, ao pai da mentira, ao juízo, ao dia do juízo, porque estamos vivendo tais dias, não é verdade? Temos visto circunstâncias aí tenebrosas acontecendo nesses dias, e então essa batalha espiritual está acontecendo, e Satanás é o nosso inimigo principal. O seu inimigo não é seu pai, o seu inimigo não é sua esposa, o seu inimigo não é seu irmão, mas são principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Entendam, nossa luta não é contra carne e sangue, porque as pessoas simplesmente elas estão, né, atuando por meio do engano, da mentira, são criaturas, não são filhos de Deus, e precisam ouvir da mensagem do Senhor, para que a semente possa, né, dar fruto. 1 Pedro 5, 8 ao 9, nós vamos receber um alerta. A Bíblia nos diz: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permaneçam firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Nós tivemos aqui o Lapete, não é verdade? Estivemos aqui vendo os irmãos na África, Guiné-Bissau, Moçambique, né? Falamos aqui em uma reunião de oração com os pastores da África. Eles estão sofrendo até coisas maiores do que nós, mas a guerra é a mesma. Está se desenrolando uma guerra, né, que vai definir nossa existência, vai definir nossa realidade eterna. Nós precisamos resistir, permanecendo firme na fé, porque o diabo está, né, ele está trabalhando, ele está fazendo coisas para que o mundo não venha a crer. Efésios 6:11. Ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ele está sempre armando ciladas, sempre lançando setas malignas, sempre querendo. Ele é o tentador, o acusador. Se você... Quem tem aqui uns pensamentos horríveis? É só eu, que às vezes aparecem umas coisas assim que você lança: meu Deus, será que isso aqui é meu? Se eu sou misericórdia, homem de pecador que eu sou. Gente, às vezes são setas de Satanás, né, que são lançadas para você, e elas são lançadas para que você coma desse alimento, e você precisa estar, né, operando no poder do Espírito Santo, resistindo na fé, para que você use as armas espirituais, que essas setas, esses pensamentos, eles sejam repreendidos por você, para que eles não ganhem forma, porque uma coisa que você tem que tomar cuidado é com a sua imaginação. A imaginação está muito ligada aos desejos da carne, a sua vida é natural, e se você ouve esses sopros de Satanás, essas setas, você deixa a sua mente muitas vezes vagar na imaginação daquilo. Imagina, né? Tá o pastor passando lá e viu um outdoor de uma menina muito bacana lá, né? De biquíni, não sei o que. Aí você é tentado, e se você deixa a sua imaginação correr, Satanás está fazendo isso no mundo o tempo todo. Se você se perde naquilo, você vai se deixar ser alimentado por uma seta maligna. Então ele está sempre lançando ciladas, para que nós, né, estejamos caindo nas armadilhas dele. Precisamos vencer essas coisas, estar atentos a tudo isso. Esses versículos aqui definem a guerra espiritual, né, como uma guerra contra os poderes que não são da carne, significando poderes que não são físicos ou tangíveis na natureza. Precisamos entender que estamos vivendo, né, um reino dentro de nós, né, e há uma batalha espiritual, né, que se conecta com o físico, com o que está acontecendo ao nosso redor, né, e vice-versa, né, do espiritual para o carnal e do carnal para o espiritual.
A obediência a Deus em sua vida terrena, por exemplo, fortalece o seu espírito, né? É um alimento que fortalece o seu espírito. Violar a lei do Senhor em sua vida terrena também vai fazer o quê? Enfraquecer sua vida espiritual. É como a gente diz, às vezes a gente tem, né, a nossa luta contra a carne, né, a nossa luta contra, né, o diabo, né, tem às vezes um anjinho, e a gente viu muito isso, né? Ou quem é o cachorrinho mau e o bom. E qual é que você alimenta, né? Aquele que você alimenta sobrevive, aquele que você alimenta fica forte. Então, se você deixa a sua imaginação correr nas setas, você vai deixar ali o Satanás alimentar esse velho homem aí, né? Que não morreu ainda, né? Você achou que tinha afogado ele no batismo, mas ele não se afogou, ele sabia nadar, né? Então, né, o batismo simbólico, né? Quando a gente quer matar ou quer sepultar o velho homem na água lá, e às vezes ele não morre direito. Às vezes a gente tem que voltar lá e dar mais uma chacoalhada nele, para ver se ele se afoga de vez. E assim nós vamos fazer sempre, porque a nossa tarefa é o quê? Manter o velho homem sepultado, que ele vai querer sair da água o tempo todo, né? Ele quer sair da água, e se você der vazão, sabe, as coisas, as ciladas do inimigo, se você der vazão a esses pensamentos enganosos, você vai, né, permitir com que ele ressuscite, né? Ele vai tomar uma poçãozinha mágica lá e vai ressuscitar. Quando você vê, você vai estar perdido aí, né? Se você percebe, às vezes a gente faz coisas ruins, né? Se você se deixa levar pela sua carne. Aliás, vou pedir perdão aqui em público para vocês. Hoje eu gritei com o Pedro Henrique. Você sabe disso? Eu gritei com ele. Eu estava em casa, nós estávamos fazendo umas coisas e eu perdi a paciência. Quero pedir perdão para vocês. Ele não fez nada. Ele estava me ajudando, né, e ele não fez da forma que eu queria, e eu perdi a paciência. Eu gritei na frente de todo mundo, que a gente estava lá, a pastora estava lá. Eu gritei, fui grosseiro, sabe? Estou pedindo perdão para vocês e pedir perdão para eles, sabe? Nós temos que não dar vazão a Satanás. Nossa tarefa é ser obediente ao Senhor, é pedir perdão logo, o mais rápido possível, sabe? É se render, sabe? É entender que o Senhor o Espírito de Deus tem poder em nós para te governar, tirar você do seu eu, da sua razão, do seu orgulho, e você ir lá e dizer assim: olha, me perdoa, realmente eu fui errado, eu estava errado, eu fiz errado, sabe? Você, pela obediência ao Senhor, você destrona Satanás, você destrona a força dele quando você exerce o governo do Espírito e você atua pelo poder da verdade. Amém? Essa é a nossa tarefa nessa luta. Satanás, ele vai tentar te acusar muitas vezes. Ele nos acusa porque ele já está condenado. Ele quer nos conduzir a esse mesmo lugar, né? Porque já foi preparado para Satanás e seus anjos o lugar do juízo. Ele, né, foi homicida desde o princípio. Não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Ali eu podia ter me apegado à minha verdade do meu orgulho. Olha, eu sou pai, eu sou autoridade aqui. Não, e eu não vou pedir perdão. Ou ia ficar simplesmente quieto, né? Olha, eu tenho autoridade aqui, sabe? Mas aquele negócio já começa a remoer ali. Você sabe que você está errado, né? Você tem que resolver esse negócio o mais rápido possível. E isso é poderoso, gente. Você destrona o inimigo obedecendo ao Senhor, obedecendo a Ele, né? Quando o diabo mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. O que a gente falou agora, ele tem uma paternidade, a paternidade dele é a mentira. Se tem um desafio para nós como crentes, é viver a verdade, gente, em toda a sua plenitude, em toda a dimensão, viver a verdade. É um desafio enorme para nós. Conhecer a Cristo é retirar a mentira de você, gente. Quando você retira a mentira de você, o Senhor vem com mais força, com maior dimensão. Nós precisamos fazer esse trabalho de retirar a mentira, de viver na verdade, e a maior verdade possível. Maior verdade possível. Vamos tirando a mentira de dentro de nós, tirando o lixo que tem dentro de nós. E a mentira está aí, gente. A mentira está circulando o mundo, né? Falsos mestres, profetas, pessoas, né, que buscam mestres para si mesmo, enganosos esses homens, a aparência das coisas,
né? Aparência de piedade. Nós temos que, nessa batalha espiritual, gente, se nós como igreja, a gente não estiver buscando a voz do Senhor clara, sabe? O Senhor nos dando direção, apontando o caminho, os dias vão ficar cada vez mais difíceis para discernir o engano. Não vai ser fácil discernir o engano. Satanás está se aperfeiçoando na mentira, sabe? Na aparência da piedade. E às vezes é muito difícil você discernir. Se o Senhor não te der discernimento espiritual para você discernir o coração, o íntimo, você vai ser enganado, sabe? E a palavra de Deus é essa: quanto mais nós comemos da Bíblia, das Escrituras, mais nós nos aperfeiçoamos na palavra, e mais nós temos capacidade de discernir o mal e a mentira. Se você se alimenta da palavra, você se alimenta dela constantemente, você vai conseguir, o Senhor vai te dar ferramentas para discernir a mentira. Senão nós vamos ficar, às vezes, sem saber o que de fato está acontecendo, porque a palavra de Deus, ela discerne, né? Espírito e alma, ela discerne o íntimo do coração. A palavra de Deus, ela discerne isso, e ela vai nos dando capacidade para discernir todas essas coisas, porque vão haver tempos ainda piores, de tamanho engano, que vai ser difícil, né? Se possível, os enganadores vão fazer maravilhas, milagres, sinais, e a Bíblia nos fala que enganariam até os eleitos. Nós temos visto uma fake news, a operação de Satanás nessas plataformas, né? Vendendo a sua própria verdade para cada um. Quem já viu lá o Dilema das Redes vai entender o que eu estou falando, né? Você constrói sua própria verdade ali por preferências, por questão de você estar navegando, né, buscando aquilo que é a sua preferência. Você constrói um mundo na ferramenta, o seu, e aí você chega diante do outro, você diz assim para o outro: em que mundo você vive? Porque você está ali sendo alimentado pelas suas próprias preferências, o seu próprio mundo. E aí você começa a se separar de todo mundo, porque você tem sua própria realidade, sua própria verdade ali sendo batida, até um ponto que, né, vira uma verdade absoluta para vocês. Você fica cego, e aí você não consegue mais enxergar. Tu imagina o poder, né, de influência dessas plataformas e mídias no mundo, mudando a mentalidade das pessoas, né? 55 web designers mudaram a vida de 2 bilhões de pessoas, né? Para que você esteja, né, mantendo a sua atenção na tela do celular, para que no meio da sua atenção ele lança lá um patrocínio lá e você possa comprar alguma coisa. Isso aí, não tenho nada contra a internet, meus irmãos, mas nós temos que discernir o mal que as coisas trazem para nós, porque se a gente andar, né, aí de qualquer jeito, nós vamos apanhar do final dos tempos, e vamos apanhar feio, porque se você não aprender a resistir a essas coisas, vai chegar um momento que vai ser muito difícil de viver sem, de discernir o mal, de discernir a aparência da piedade, né? Nós já vemos aí falsos mestres, falsos profetas atuando, né? Aí que você às vezes não discerne, né? Plataformas, microfones, músicas. E aí às vezes é assim, tem gente de muito bom caráter, gente, né, que está no Senhor mesmo, e outros que estão ali na onda, né? Só enchendo aquele mundo, e que não valem nada. Se você for, né, conhecer pessoalmente, às vezes você vai ver que o testemunho é ruim. E sobre isso também, uma coisa que eu trago para nós como igreja, gente, nós temos que nos preocupar com aquilo que está ao nosso redor. Sempre, sobre essas coisas que estão acontecendo no mundo, você se preocupe. Não se preocupe com a igreja A, B, C, D, o pregador B, C, D. Se preocupe comigo aqui, que sou o pastor de vocês, né? Com o meu testemunho. Se preocupe com o irmão que está aqui do lado, com seu pai, com a sua mãe, com aquele seu vizinho. Se preocupe com gente que está próxima de você, que você pode ver a realidade, que você pode comer um fruto e discernir se esse fruto é ruim, se é de cera ou se ele é saboroso. Porque falar do que está acontecendo lá fora é fácil, é o que a gente mais faz. A gente critica, mas a gente não tem como fazer nada em relação àquilo que está distante de nós. Vocês estão entendendo? Não adianta a gente ficar falando lá de fora. Nós temos que falar daquilo que nos circunda, das realidades que estão ao nosso alcance, dos erros, né, daqueles que precisam de ajuda, daqueles dos que são deficientes ainda ao nosso redor.
e que precisam de uma palavra mais exata, sabe, para avançar, assim como Priscila e Áquila fizeram com Apolo, né? Eles viam que ele estava pregando o batismo de João ainda, eles chamaram ele à parte, olha, não é bem assim, né? Existe um batismo aqui diferente, e ele entendeu, aprendeu e foi aperfeiçoado e saiu pregando, né? E nós estamos aqui para isso, para ver a deficiência que nós estamos cometendo uns com os outros muitas vezes. É necessário que haja diferença entre nós, sabia disso? É necessário às vezes que você, né, tenha um desentendimento com o irmão, porque se você não tiver desentendimento, às vezes você não vai ver que você comete um erro. É difícil, gente, de a gente perceber, né, quem nós somos às vezes. A gente não consegue ver que nós erramos, né? Tem aquela frase, o macaco não consegue ver o próprio rabo, não é assim? É isso mesmo, isso é verdade. Eu não consigo ver os meus erros muitas vezes. Eu carrego uma verdade interior, um mundo interior que você não consegue discernir. Se você não enfrentar o outro dizendo assim, olha, você está errado, aqui eu estou vendo diferente. E no amor nós vamos sendo ajustados, aperfeiçoados, e o Senhor vai nos ajudando a ser cada vez melhores. Mas a gente também não pode dizer, olha, eu sou assim, meu jeito é esse. Não, chora diante do Senhor, diz mesmo, olha, é difícil, Senhor, mas eu preciso ser aperfeiçoado. Não se entregue porque você nasceu assim, porque você tem dificuldades. Não, nossa luta é até que Ele venha. Nossa luta é até que Ele venha. Vamos lutar, vamos chamar o irmão para orar, vamos orar junto, vamos reunir, vamos, olha, está difícil, eu quero avançar, olha, tem dificuldade aqui. Confie em pessoas que possam guardar seu coração, para que você possa, né, avançar nas circunstâncias difíceis. Porque Satanás está aí, né, fazendo sempre intriga, conflito, né, botando areia nos relacionamentos, fazendo você não enxergar de forma clara as coisas. E aí você acha que a sua luta é contra a carne, é contra o irmão. Sua luta não é, muitas vezes a gente não ora, a gente vê as coisas, a gente briga e a gente não ora, a gente não vai para o quarto orar, Senhor, me dá a direção para entender essa circunstância, esse momento, esse desafio, esse desafeto, sabe? A gente não busca, a gente acha que, sabe, a gente vai tocando a vida assim, sem discernir o mundo espiritual, sem discernir, sem entender que nós precisamos rejeitar o mal, permanecer firme na fé, né? Jesus em Mateus 4, quando ele resiste ao diabo, quando ele é tentado, ele resiste conhecendo as Escrituras, e mais, sabendo qual era o propósito, qual era a verdade que o Pai tinha para ele, porque ele tinha poder para resolver aquelas coisas ali, naquele momento, mas não era a vontade do Senhor, não era a vontade do Pai que aquilo fosse feito, e ele sabia o que ele estava fazendo, qual era o propósito, né, e agiu dessa forma, trazendo a realidade da palavra para combater o engano e a mentira. E assim nós precisamos agir como Jesus, né? Nós vivemos num mundo e não vamos lutar com armas humanas. Não é com porrada que você vai resolver o negócio do irmão. Antigamente a gente dava tapa na cara do outro, né? Puxava no cabelo, dava chute na canela. Eu jogava futebol lá, que eu achava meio ruim aquele zagueirão pesado, você já ia na maldade, né? Você já pegava a chuteira e já levantava o pé aqui, ó, só para ver ele se machucar. Não é assim, às vezes, no jogo de futebol? E às vezes os irmãos né? Às vezes aparece o irmão meio bandido lá, no meio assim, né? No futebolzinho lá, na diversão, o cara já, né, se passa contigo, né? Não é mais irmão, né? Agora é uma competição aqui, tem que dar canelada. E assim às vezes somos nós, gente. Nossa luta não é bater na cara dos outros. Não é isso. Não é contra a carne. Mas sim contra uma mentalidade que opera em nós. Sabe? Uma mentalidade de recompensa, uma mentalidade de olho por olho, dente por dente. Que eu vou dizer, se eu tomar um tapa na cara, a minha vontade de bater de volta é grande. Ou é só eu? É assim somos nós. A gente se ofende, né? Machuca, dói, a vontade é de meter a mão na cara do irmão lá, ou do desafeto, né? Mas nós não lutamos com armas humanas, nós não esmurramos as pessoas, nós não devemos ser assim, né? 2 Coríntios 10, pois embora vivemos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. 10 do 3 ao 5, se você quiser abrir. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Que fortalezas são essas? Destruir argumentos
e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Olha que legal. Essas fortalezas muitas vezes são conhecimentos que estão dentro de nós, sabe? O seu pai falou toda a vida inteira para você, olha, né? Pega as meninas. Aí ele falou para você, olha, o que os pais às vezes falam para os filhos, né? Um monte de coisa, vai estudar para ganhar dinheiro, vai estudar para ganhar dinheiro. Nunca ensinou o homem a ser marido, pai, fiel. Nunca deu instrução, meu filho, você vai ser homem de uma mulher só. Não, vai dizer assim, ó, pega tudo, passa o rodo geral, né? E ganha dinheiro, seja rico, que as meninas vão bombar, né? Compra um carrão e vai ser fácil, é só instalar o dedo. Às vezes essas fortalezas, às vezes, que estão em nós, são mentalidades que estão dentro de nós, né? Que não são armas humanas, não são coisas, são fortalezas. E às vezes eu digo, às vezes um homem ele vence o Everest, sabe? Em uma tarefa de alpinismo, né? Desafia a morte. E ele desce o Everest, ele não consegue vencer talvez a fortaleza de perdoar um filho, um amigo, né? Vive uma vida de dificuldades de relacionamento. O cara vence o Monte Everest, 8 quilômetros, né? De altitude, né? Aquele risco todo e tal. É um vencedor naquela tarefa externa, mas há uma montanha, uma fortaleza dentro, né? Que não consegue ser movida. Há uma montanha enorme que precisa da fé para ser destronada, para que você consiga perdoar o outro, às vezes, né? Resolver um problema de relacionamento. Então nossas armas não são humanas, né? Nós não lutamos por padrões humanos. Muito pelo contrário, a gente esmurra a nossa carne, como Paulo falou. Eu esmurro a minha carne, trazendo ela cativa, né? Ao conhecimento de Deus. Aqui ele fala, destruindo argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo, né? A fortaleza ali que quando eu briguei com o Pedro Henrique, era uma mentalidade de dizer assim, olha, eu sou pai, eu tenho minha autoridade aqui, mas há uma, né? Nós precisamos levar esse conhecimento, né? Esse pensamento cativo ao Senhor, esmurrando a nossa carne, para fazer o quê? Para obedecer ao Senhor. Quando a gente obedece, a gente realiza a vontade do Senhor, né? Batalha na mente, né? Batalha na alma. O Senhor precisa ser a âncora da nossa alma. O Senhor Jesus precisa ser, o Espírito Santo precisa ser a âncora que nos dá a direção para a gente realizar essas coisas. Porque o padrão humano é o quê? Ofender, brigar, bater, vingar, violência, ódio, desprezo, orgulho, soberba, poder, autoritarismo, tirania e tudo mais. Esse é o padrão humano que nós vemos no mundo. Mas o padrão de Deus é o quê? É ser humilde. Abra Filipenses 2, versículos 6 ao 8. Ser humilde. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Está entendendo a arma do Senhor, a arma espiritual que você precisa estar atuando? O próprio Deus, que pelo sopro, pelo falar, disse haja luz, e tudo existiu. Olha o tamanho da grandiosidade desse Deus. Ele se desfaz de toda a sua glória para habitar em nós aqui, poeirinhas perdidas no universo, né? Você vai ver a dimensão da criação, você vai ver quão pequenos nós somos, né? Quão pequenos nós somos. E esse Deus, ele se esvazia, humilha a si mesmo, né? E é obediente até a morte e morte de cruz. E sabe como é que você vence toda a batalha espiritual? Abra Isaías 53:7. Nós vamos ver o exemplo de Jesus.
Isaías 53:7. Glória a Deus. Senhor, fala conosco nesses dias de batalha espiritual, Senhor. Toca os nossos corações, Senhor. Nos faz viver a verdade, nos faz viver a fé, a obediência à Tua palavra, Senhor Deus. Nos faz dar bom testemunho da fé, Senhor, como os heróis da fé em Hebreus 11, Pai. Nos faz expressar Tua glória, Pai, em nome de Jesus. Isaías 53:7. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Você está entendendo a humildade que nós temos que carregar? Como é que nós vamos vencer a batalha espiritual? Como Jesus, dando bom testemunho de fé, né? Nós não precisamos abrir a nossa boca, né, diante dos nossos inimigos, mas nós vamos pagar o mal com o bem em todo o tempo. E eu digo, gente, não é fácil não, mas você pode ser um herói no Senhor se você entender a dimensão disso. O Senhor pode te levantar como um homem, como uma mulher de Deus que entende esse perder, esse calar diante do opressor. E o Senhor vai te levantar como um grande homem, uma grande mulher nesses dias. E Ele vai se manifestar por meio da glória dEle em você, porque você tem entendido essa dimensão da batalha espiritual, de se calar diante do opressor, sabe, pagar o mal com o bem, de ser humilde como Ele foi. Ele podia ter fulminado todo mundo, podia ter destruído tudo. Aliás, o Senhor em alguns momentos, né, parece que se arrependeu de ter feito o homem, né? Eu acho muito interessante aquela passagem que Jesus está lá no Monte das Oliveiras, e quando Ele diz eu sou, lá diante da cruz, eles iam prender Ele e cai todo mundo, né? Diz eu sou, e cai todo mundo por terra. Eu fico imaginando, Jesus estava aflito, gente. Ele estava ali suando sangue naquela dificuldade. Imagina, eu acho que eu fico aqui, ó, se eu falar heresia aqui, vocês não eu fico imaginando às vezes assim, já pensou o Senhor aqui naquela... Será que eu fulmino todo mundo agora aqui, sabe, naquela aflição? Será que eu volto atrás e destruo tudo? É óbvio que o Senhor não volta atrás, mas se fosse eu, talvez eu ia dizer eu sou aqui, vaporizava todo mundo, caía todo mundo morto já, né? Na minha justiça. Mas não, né? Ele recebeu um beijo e disse que Judas estava cumprindo o propósito, chamou Judas de amigo. Esse Jesus é demais, é um exemplo fantástico na terra, gente. Jesus, Ele é extraordinário, Ele não tem precedentes, não tem um homem na terra que vai encontrar um precedente sobre quem Jesus é. Augusto Cury fala, né, da personalidade de Cristo, algo extraordinário, né, que não tem padrão humano, né? A personalidade de Jesus não encontra padrões humanos. Pregado numa cruz, né? Abandonado completamente, né? Espancado, Ele vai dizer: perdoa-os, porque não sabem o que dizem. O outro ladrão estava gritando do lado, gritando e dizendo né? E diante daquela situação, pôde encontrar misericórdia, né? Senhor, no Teu reino, né? Que eu possa, e o Senhor diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. O Senhor é esse, né, que nos perdoa diante da morte. Ele nos perdoou e Ele falou, está consumado. Então nós vamos pagar o mal com o bem nesses dias. Abra Romanos 12:17. Sabe o que é isso no mundo, pagar o mal com o bem? Tem um termo no mundo aí, chama otário. Você já ouviu isso? No mundo eles vão chamar você de otário. Você é um otário, porque você está pagando o mal com o bem, porque você não está, né, exercendo o seu direito de justiça nessa terra. É esse o pensamento do mundo. Eu quero ser um otário, se for por isso. Amém? É sério isso. Não é fácil a gente declarar essas coisas, porque há um compromisso, uma realidade nisso. E
Que eu não decepcione vocês, né, nesse dia. Em nome de Jesus, Senhor. Que tua graça nos faça cumprir todo o propósito, Pai. Em nome de Jesus. Romanos 12:17. Glórias a Deus, Senhor. Que Ele cumpra o propósito em nós, gente. Que o propósito possa ser realizado na minha vida e na sua. Pai, nos mantém firmes, Senhor Deus, firmes nesses dias, Pai. Para que a gente não desanime, não desfaleça, Senhor Deus, para que a gente possa cumprir o propósito, Senhor. Nos dê força, Pai. Os dias e os tempos são maus, Senhor Deus. Nos faz dar bom testemunho, Pai, em nome de Jesus. Fortalece as nossas mãos e os nossos pés. Em nome de Jesus, Senhor. Não retribua ninguém mal por mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Faça todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: a minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Não deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Tessalonicenses 5,15. Tenham cuidado para que ninguém retribua mal com mal, mas sejam sempre bondosos uns com os outros e para com todos. Que o Senhor nos faça viver essas coisas, irmãos. Que não seja só palavras ditas jogadas ao vento, mas que no dia da tribulação, no dia do desafio, que no dia da ofensa, você possa resistir e dar bom testemunho de fé, sabe? Oferecer a outra face. E o mundo vai olhar para você, vai ver que você não é e o Senhor vai ver que você não é digno desse mundo, mas você é digno da vida eterna. Você é digno de algo, de um reino eterno, de algo sobremaneira mais poderoso. É por isso que nós nos afligimos, é por isso que nós morremos, porque nós plantamos os nossos pés na eternidade. Nós queremos plantar os nossos pés, nós queremos avançar com Ele, sabe, permanecer no amor dEle e vencer tudo que for necessário. Abra Mateus 5:38. Já estamos encerrando. Pai, nos faça vencer Satanás, Senhor Deus, com o coração obediente, Pai, assim como Tu foi. Nos faça vencer as obras do mal nessa terra, Senhor Deus. Mateus 5:38. Vocês ouviram o que foi dito, e ainda é dito: olho por olho e dente por dente. Mas o Senhor diz: não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que ele também leve a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo a vocês: ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama sua chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso, até os bandidos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos,
que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Estamos buscando isso, amém? Buscando ser perfeitos como Jesus é. Nossa tarefa é conhecer a Ele, é imitar a Jesus, é ser como Ele, é estar unido com Ele, é permanecer no amor dEle. E aí nós vamos conseguir fazer essas coisas, não é por esforço, mas é por rendição, é por conhecer a cruz que nós vamos realizar essas coisas. Porque por esforço nós não vamos conseguir, é por abnegação, é por humildade, humilhação a si mesmo, é que nós vamos encontrar caminhos para fazer isso. E sobre essas coisas, gente, estejam atentos, porque o diabo também tem sido especialista em fazer você perder tempo com aquilo que não é plano do Senhor. Então, quando você for dar a alguém, quando você for oferecer outra face, esteja buscando direção do Senhor, para que você não faça isso por causa da sua alma, sabe? A alma às vezes nos faz querer fazer coisas que não estão na vontade do Senhor. A gente acha que deve fazer, às vezes é bom fazer, mas não é aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Entendam, nós precisamos sofrer, sim, vamos sofrer pelas causas de Cristo, e não por pessoas que querem a nossa amizade, nosso cuidado, e muitos às vezes vão vir até nós querendo um carinho, uma atenção. Nós que somos cristãos estamos nos dedicando uns aos outros, né? Às vezes as pessoas vão fazer com que a gente perca tempo, mas elas não vão querer o Senhor. Por isso nós temos que apresentar a cruz para elas o mais rápido possível, para que elas entendam que sim, nós vamos sofrer por elas, mas pela causa correta, por aquilo que o Senhor está nos dirigindo a fazer, sabe? Amém? Tinha mais coisas para falar, mas o Senhor tem falado conosco poderosamente, amém? Vamos orar? Efésios 6:10 fala: fortaleçam-se no Senhor, no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas de Satanás. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui diante de Ti, Senhor, diante do Teu Espírito, Senhor, Teu Espírito que habita em nós, Senhor. Essas realidades que temos ouvido na Tua Palavra, Deus, elas são desafiadoras para nós, que somos pequeninos, somos falhos, somos carnais e pecadores, Pai. Mas nós queremos entender o preço da obra, Senhor Deus. Queremos calcular bem o preço dessa obra, Senhor Deus, para que a gente não pare no meio do caminho, Senhor Deus, para que não falte recursos, para que a gente alcance o propósito, Senhor Deus. Que a Tua graça, Senhor, que habita em nós, possa ser todo o recurso necessário, Pai, para que a gente possa acessar, Senhor Deus, os Teus poderes, Pai, porque o Teu Espírito está pronto, Senhor Deus, e o Senhor venceu a cruz, o Senhor venceu a morte, e nós também podemos vencer, Senhor Deus, porque o Senhor está conosco, e nós temos visto, Senhor, Tua mão poderosa nos ajudando, Senhor, nos conduzindo, Pai. Nós temos visto Tua palavra, Senhor Deus, sendo firme fundamento, Senhor, sendo lâmpada para os nossos pés, para o nosso caminho, Senhor. Pai, em nome de Jesus, por graça e misericórdia, Senhor, nos faz cooperadores do Teu Evangelho, Senhor Deus, para cumprir, Senhor Deus, toda boa obra que o Senhor já iniciou em nós, para que a gente possa chegar ao fim, Pai, e assim como Paulo dizer, guardamos a fé, combatemos o bom combate, e estamos agora vitoriosos, Senhor, aguardando, Senhor Deus, a Tua volta, Pai, para que possamos estar naquele dia contigo, Senhor Deus, usufruindo das Tuas realidades eternas, da Tua glória, Senhor Deus, comendo contigo na ceia do Cordeiro, Pai. Como igreja, nós declaramos, Senhor Deus, oh Pai, que nós cremos em Ti, que nós permanecemos em Ti e permanecemos no Teu amor, e nós não vamos retroceder, Senhor Deus, de forma nenhuma, Pai. Queremos avançar para o alvo, Senhor Deus, com passos firmes, Pai,
até que tudo se cumpra, Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Que o Senhor te dê graça para vencer todo o mal. Que você possa sair daqui durante os seus dias e dar testemunho de fé, expressar a glória de Deus e que a gente possa juntos se fortalecer. Vamos nos manter